Bom dia, todos e todas conselheiros da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Nós vamos iniciar a nossa sexta reunião ordinária, né? E começando pelos nossos informes, né? Então, vou fazer alguns informes da Pró-Reitoria de Graduação e deixo já aberto aqui para que os conselheiros que desejem fazer registros, né, sobre as suas áreas, né, e setores e representações possam se inscrever. Nós tivemos agora no mês de novembro a implantação dos programas de bolsas de iniciação à docência e de residência pedagógica, né? Os conselheiros têm acompanhado desde o início do ano todo o processo, né, para a elaboração dos editais e a sua execução, assim como as incertezas, né, no processo de implantação do programa, por causa da condição de suspensão das atividades na rede básica de ensino, né, tanto do Estado quanto do município. Então, no dia 16 de novembro, apesar ainda da suspensão, né, mas tendo em vista as possibilidades informadas pela Secretaria Estadual de Educação e encaminhado à CAPES, nós conseguimos, então, junto com outras instituições de ensino superior baianas, implementar o programa, né? Então, a partir do dia 16 de novembro, os 2 programas já estão em funcionamento. Um outro registro sobre a realização da ação Compartilhando Experiências Formativas durante o ensino remoto emergencial. Essa ação está sendo conduzida pela equipe do Programa de Formação Continuada Educação em Foco, da Pró-Reitoria de Graduação, e é uma ação que faz parte do plano de ação prevista para que houvessem momentos de socialização das atividades desenvolvidas durante o ensino remoto emergencial. Então, durante essa semana, né, desde a segunda até amanhã à tarde, nós temos as percepções e os desafios a partir do olhar dos coordenadores de ensino, dos coordenadores de curso, dos professores, da secretaria acadêmica e dos estudantes, né? Então, eu convido os conselheiros, né, que não tiveram oportunidade de assistir a transmissão ao vivo, né, mas que depois possam acessar o canal da Prograde para assistir as discussões, as impressões, né, importante ao longo aí desse próximo mês, iniciando amanhã também as discussões do próprio Conselho Universitário sobre as possibilidades para o ano de 2021. Né? Então, essas falas, elas são importantes. Além dessa atividade, a Pró-Reitoria de Graduação também fez o encaminhamento aos docentes e aos estudantes que participaram do período letivo suplementar 1, num formulário, né, de avaliação do ensino remoto emergencial. Nós não tivemos uma adesão muito alta, né, esse formulário ele precisa ainda permanecer aberto, principalmente para os estudantes, né, que tiveram uma participação pequena, tá? Mas é possível colher e analisar alguns dados a partir daquilo que já foi registrado pelos docentes, né? Mas, enquanto aos estudantes, a amostra, de fato, ainda é uma amostra pequena para as inferências. Um outro ponto é que a comissão de heteroidentificação, né, dos processos seletivos durante esse período remoto e agora de forma mais intensa no último mês, participou de uma série de formações
com pesquisadores e gestores, né, de políticas públicas voltadas às cotas raciais. Isso tem permitido um embasamento mais qualificado para os nossos servidores, estudantes e também comunidade externa que participa dessa comissão, né? Então, nós ainda não finalizamos todos os processos, tanto de heteroidentificação quanto de análise de renda do SISU 2020, né? Por conta da pandemia, das dificuldades em realizar algumas ações que precisam ser presenciais, né? Visitas em loco e também a questão da heteroidentificação, mas durante esse processo estivemos também em formação, né? Então, esses são os 3 pontos de compartilhamento por parte da Pró-Reitoria de Graduação. Pergunto aos conselheiros se alguém gostaria de mencionar, né, professor Antônio? Eu vou só fazer mais uma observação, que a gente não registrou no início do mês no Conselho Universitário, né? Foi um esquecimento da minha parte, a questão das notas do ENAD, que foram lançadas, né, divulgadas no final do mês de outubro. Nós tivemos vários cursos que foram avaliados, né, os estudantes participaram do ENAD no ano passado e a nota agora saiu. E tivemos, assim, a alegria, né, de contar com vários cursos que tiveram notas 5, notas 4, notas 3 também nós obtivemos, e trabalhando agora, né, fazendo a análise desses relatórios do ENAD, para que a gente possa implementar as melhorias que são necessárias naqueles cursos que tiveram uma pontuação menor, né? Avaliar os porquês. Então, era esse o outro registro necessário. Conselheiro Antônio? Bom dia, professora Adma. Bom dia a todos os conselheiros, as conselheiras. Bom dia aos convidados. O meu informe, conselheira, é mais só no sentido mesmo dos auxílios financeiros, né, que a Câmara aprovou os editais, só mesmo para informar que todos os auxílios eles foram pagos, né, tanto da pós-graduação, o edital da pós-graduação, quanto o auxílio para assistiva, e os últimos auxílios que foram pagos foram os auxílios, né, do programa Interligar, né, que é dos alunos de graduação lá do edital 06-2020 da SAI, eles foram pagos no último dia 17 de novembro, né? Então, só para dar esse retorno aí para a Câmara, né, uma vez que os editais eles emergiram, né, desta Câmara. Uhum. Importante a sua fala, conselheiro, né? Porque aí a gente vai tendo um retorno em termos de quantos estudantes, né, já estão, ou se todos os estudantes contemplados já estão recebendo os auxílios, né? Mais algum conselheiro gostaria de fazer o registro de informes? Não havendo, então eu passo para o segundo ponto, que é a apreciação das atas da Câmara. Então, nós temos a ata da 5ª reunião ordinária de 22 de outubro de 2020. A ata foi enviada anteriormente, né, para as considerações dos conselheiros, mas se alguém sentir necessidade de fazer alguma observação, né, a ata fica então aí à disposição nesse momento para as contribuições. Se não houver, então, também nenhuma contribuição, eu submeto a ata da 5ª reunião ordinária, de 22 de outubro de 2020, da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, a aprovação
pelos conselheiros, né? Então, os favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções, por favor, se manifestem pelo chat. Também não havendo manifestações, aprovada por unanimidade a ata. O terceiro ponto de pauta é a apreciação de atos, declarações ad referendo à Câmara de Ensino. O ad referendo refere-se ao edital de inclusão 02, que é uma inclusão ao edital de chamada pública Prograde UFOB 07/2020, seleção de bolsistas e voluntários para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, no processo 23.520, 005616/2020, 55. Esse edital, ele é um edital de nova abertura de vaga por não ter ocorrido a ocupação da vaga na seleção de bolsistas e voluntários do PIBID, ainda no início do mês de novembro, né? Então, houve a necessidade de lançar um novo edital de inclusão com vagas para 2 áreas, e esse edital, então, foi encaminhado à Câmara, né? O professor conselheiro Antônio estava na presidência da Câmara naquele momento, eu estava em período de férias, mas o conteúdo do edital é justamente essa questão. Eu vou proceder aqui à leitura do ad referendo, para que os conselheiros tenham, né, a ciência. Ele está assim: declaro que aprova ad referendo a Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas da Universidade Federal do Oeste da Bahia, atendidas as recomendações contidas no parecer do relator, o edital de inclusão 02 ao edital de chamada pública Prograde UFOB 07/2020, de seleção de bolsistas e voluntários para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, ou de Iniciação à Docência, desculpe, PIBID, processo 23.520, 005616/2020, dígito 55, considerando que ainda restam vagas residuais de bolsistas no subprojeto de História, considerando a necessidade de preenchimento completo das vagas dos editais lançados, sendo exigência dos editais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que regulamentam os programas, e considerando também a emissão do ofício circular 7/2020, DEB/CAPES, com orientações para a implementação do PIBID, no qual estabelece condicionantes para o início das atividades do programa. O programa tem uma cota de 8, ou 16, ou de 24 bolsas, e se não houver o preenchimento completo, né, dessa cota, o programa não pode ser implementado. Então, no caso do subprojeto de História, apesar de já ter ocorrido a publicação do edital e depois a inclusão 1, ainda não havia completado o número, né, das cotas para ocupação dessas vagas. Então, a necessidade de abrir um novo edital e submeter, né? Esse edital, ele faz parte do mesmo processo, esse edital de inclusão, do processo original, né, que é o 07, depois a inclusão 01, e dá seguimento aos procedimentos para a realização da seleção dos bolsistas e dos voluntários. Então, coloco em apreciação pelos conselheiros, né? Se houver algum pedido de
esclarecimento, né, a gente está aqui para fazer. Não havendo manifestação, então eu submeto também aos conselheiros, né, a aprovação do ad referendo. Os conselheiros favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários e as abstenções se manifestem, então, aqui pelo chat. Não havendo manifestações, aprovado, então, o ad referendo. Eu, durante os informes, deveria ter feito uma solicitação aos conselheiros e acabei esquecendo. Na sequência dos nossos pontos de pauta, nós temos o ponto 4, que é a solicitação de apostilamento do edital número 1, apostilamento número 1 ao edital de quinta chamada para a matrícula institucional da UFOB, que é o ponto 4, e o ponto 5, apreciação do parecer do relator referente ao programa de formação complementar transversalidades. Professor William, conselheiro William, que é o parecerista do processo contido no ponto 5, ele precisa se ausentar por um outro compromisso e nós vamos precisar fazer uma troca de ponto de pauta, né? Então, pedir aos conselheiros, né, se houver a concordância, que a gente faça uma inversão entre o ponto de pauta 4 e o ponto de pauta 5. Podem se manifestar aqui pelo chat, né? O conselheiro Antônio já colocou aqui que de acordo. Certo. Então, o ponto de pauta é a apreciação do parecer do relator referente ao Programa de Formação Complementar Transversalidades, edital 05/2020, da Coordenadoria de Projetos Especiais, da Pró-Reitoria de Graduação, processo número 23.520, 008882/2020, dígito 30. O relator é o conselheiro William Trindade Oliveira, para quem eu passo a palavra. Obrigado, bom dia, pró-reitora, bom dia a todos os outros conselheiros. Agradeço aí por essa inversão do ponto, pois, só justificando, eu tenho agora uma aula, né, às 9h20, lá no componente de educação do campo, e eu tenho uma palestrante, né, que vai vir de outra universidade e que vai falar. Então, eu saio um pouquinho, apresento e depois retorno para a nossa reunião. Então, farei o parecer, a instrução do processo, pró-reitoria de graduação. O processo é o 23.520. Conselheiro William, poderia apresentar? Sim, claro. Só um minutinho. Melhor, ótimo. Ótimo. Todos conseguem ver? Sim. Ok. Então, a instrução do processo, pró-reitoria de graduação, processo 23.520.00882/2020-30. O assunto é o Programa de Formação Complementar Transversalidades, edital 05/2020, CPE Prograde, interessado por reitoria de graduação, o relator William Trindade Oliveira. Objeto de apreciação. Trata-se de proposta para cursos do segundo edital do Programa de Formação Complementar Transversalidades, edital número 05/2020, CEP
CEP/Prograde, tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes de graduação da UFOB, fomentando a realização de cursos de formação complementar, com abordagem de conteúdos transversais e a utilização de metodologias não presenciais, possibilitando um espaço para os docentes da instituição ofertarem cursos com temas transversais que permitam expandir a formação dos discentes, tocando em temáticas essenciais de cunho social, político, emocional, cultural, artístico, ambiental, científico e econômico. O histórico. O processo 23.520.0088882/2020-30 foi aberto em 20 de outubro de 2020 e dispõe de 22 folhas. Na folha 1, refere-se ao memorando número 748/2020, Prograde, com a data de emissão 20/10 de 2020, encaminhando o segundo edital do Programa de Formação Complementar Transversalidades para apreciação pela Câmara Assessora de Ensino, Ações Afirmativas e Assistência Estudantil do Conselho Universitário. Folhas 2 a 11 é a proposta do edital número 05/2020, CEP/Prograde, Programa de Formação Complementar Transversalidades. Das folhas 12 a 14, o anexo 1 do programa do curso. A folha 15 é o anexo 2, que é o barema de seleção, etapa 1, a ser realizado pela CEP/Prograde. Folha 16 e 17, o anexo 3, barema de avaliação. Folha 18 e 19, anexo 4, que no caso é o recurso. Folha 20, protocolo de inserção de documentos ao processo referente ao edital Transversalidades, de 20/10/2020. A folha 21 é o despacho desfavorável número 108/29/2020, Prograde, data de emissão 20/10/2020, encaminhando o processo para apreciação pelo CEAA. Folha 22, despacho número 1217/2020, SODES, data de emissão 20/10/2020, encaminhando o processo ao conselheiro William Trindade Oliveira para emissão de parecer. Vamos agora às considerações. Considerando o processo 23.520.0088882/2020-30, que se refere à proposta para cursos do segundo edital do Programa de Formação Complementar Transversalidades, edital número 5/2020, CEP/Prograde, considerando que o objetivo é contribuir para a formação integral dos estudantes de graduação da UFOB, fomentando a realização de cursos de formação complementar, com abordagem de conteúdos transversais e a utilização de metodologias não presenciais. Considerando que este possibilitará um espaço para os docentes da instituição ofertarem cursos com temas transversais que permitam expandir a formação dos discentes, tocando em temáticas essenciais de cunho social, político, emocional, cultural, artístico, ambiental, científico e econômico, considerando os requisitos de submissão de proposta, dos eixos temáticos, dos requisitos necessários aos proponentes, dos requisitos necessários para a matrícula das estudantes, das obrigações dos proponentes e dos estudantes, da seleção e classificação dos programas de curso, dos resultados e recursos do programa e das disposições finais, não encontro incoerência entre os objetivos da proposta do edital número 05/2020, CEP/Prograde, Programa de Formação Complementar Transversalidades, com discurso em seu texto. O parecer fica, então, assim: diante das considerações, recomendo a aprovação de Programa de Formação Complementar Transversalidades, edital
05/2020, CEP Prograde, pela relevância para o FOB e a comunidade do Oeste Baiano. A data aqui, né, Barreira, 5 de novembro de 2020. William Trindade Oliveira, relator e coordenador do Colegiado de Artes Visuais. Obrigado, estou à disposição. Então, em apreciação pela Câmara, né, o edital da edição 2021, né, a ser lançado ainda esse ano, mas contemplando a execução, né, o acolhimento das propostas e a execução para o ano de 2021. Algum conselheiro gostaria de... Conselheiro Antônio? Professor Adma e professor William, conselheiro, é só mesmo para eu não tenho nenhuma observação, mesmo só para agradecer, né, parabenizar o professor William pelo cuidado, né, na relatoria do processo, né, e relembrar que já é o programa já foi, inclusive, pauta, né, desta Câmara, inclusive já teve, né, tivemos as oportunidades de fazermos as contribuições, né, previamente, e é só mesmo enfatizar a importância, né, do programa para a instituição, como bem o relator colocou na sua fala final, né, parabenizar e agradecer o empenho da equipe da Prograde também, que se debruçou nessa segunda versão do programa, e convidar, né, toda a nossa comunidade para que tenha uma adesão ao programa, né, considerando a versatilidade, né, do programa, o quanto que ele é aberto, né, para as propostas serem, de fato, né, agregadas, né, para que possam trazer propostas agregadoras, tanto do ponto de vista institucional, em todos esses viés, né, elencados pelo conselheiro William, quanto para os estudantes, né, aumentarem aí o seu leque de possibilidades de aprendizado de novas experiências. Né? Só mesmo deixar esse registro. Eu também faço o registro de que, ao longo desse ano, né, diante dos procedimentos a serem adotados, a Coordenadoria de Projetos Especiais para esse novo edital, né, traz algumas alterações que são procedimentais, né, para a submissão quantitativa, esclarece alguns itens que ficavam assim sempre na dúvida, né, que a gente recebia os e-mails, né, fazendo questionamentos. Então o edital ele tem uma alteração em termos de aprimoramento dos procedimentos adotados, né, mas a concepção, a ideia do transversalidades, ela é mantida, né, para que a gente consiga trazer e oferecer aos estudantes um conteúdo, né, abordagens que são para além daquilo que está previsto no componente curricular de uma matriz de curso de graduação. Né? Então, se é algo relacionado à formação profissional ou se é uma abordagem mais holística, né? Tudo isso é possível dentro do Transversalidades e melhor ainda quando a gente consegue agregar em um curso áreas diferentes, né? Ou pessoas, docentes com visões diferentes, que aí a gente consegue dar uma amplitude maior a essa formação. Né? Então, se mais algum conselheiro desejar se manifestar. Eu ainda faço aqui um apanhado, né, da oferta. É claro que ainda virá para esta Câmara um relatório do Transversalidades durante o ano de 2020, mas o edital que está em execução, né, ele encerrou a submissão das propostas no dia 16 de outubro, e ao longo desse ano nós tivemos a oferta de 40 cursos, né, um pouco mais de turmas, porque alguns cursos tiveram oferta de 2, 3 turmas, então 40 cursos, a participação de mais de 50 professores, e
também a participação de mais de 750 estudantes, né? Como o edital não permite a concomitância do estudante estar em 2 cursos ao mesmo tempo, então essa participação ela é praticamente 750 estudantes diferentes e não 750 matrículas, né? Então, o programa traz essa possibilidade. Eu acredito que não travou, né? O conselheiro William continuou me ouvindo? Continuo ouvindo, Então, proreitora. pode ter sido a internet de conselheiro Antônio. Se não houver nenhuma outra contribuição ao edital, então eu submeto aos conselheiros, né, a aprovação da proposta do edital 05 CPE Prograde 2020, né, mas para a execução em 2021. Então, os conselheiros que são favoráveis à aprovação permaneçam como estão, né, com base no parecer do relator, e os contrários e as abstenções se manifestem pelo chat. Certo. O professor Jairo, né, se abstém, então o registro. Ok. Problemas na conexão. Acho que várias pessoas caíram agora. Conselheiros conseguem me ouvir? Professora, eu acredito que tem algum problema na conexão, que está caindo Também. muita gente. Exatamente, várias pessoas saíram ao mesmo tempo, né? Então, vamos só aguardar um pouquinho. Eu consigo lhe ouvir, professora. Mas você e o William estão em outra cidade, né? Estamos, aham. São os imprevistos, né? Das conexões. Gleiciane, o quórum com 6, Gleiciane, é possível fazer a votação? Acho que Gleiciane também caiu, minha gente. A secretária da Câmara. Vamos aguardar um pouco. Pronto, Gleiciane retornou. Gleiciane, qual que é o nosso quórum mínimo para poder saber se a gente pode prosseguir com a deliberação? 6. Então, podemos. Nós temos 7 conselheiros, só para poder a gente dar prosseguimento, né? Nós temos 7 conselheiros. Então, eu submeto novamente, né, porque a gente não sabe exatamente em que momento vários conselheiros caíram, o link da internet. Então, submeto à Câmara de Ensino o parecer do relator, né, do processo referente ao edital 05/2020 CPE Prograde, do Programa de Formação Complementar Transversalidades. Os conselheiros favoráveis permaneçam como estão, os contrários e as abstenções se manifestem. O professor Jairo já havia manifestado a abstenção anterior por problemas na própria conexão, né?
Não havendo... Isso, já fiz o registro, professor Jair. Não havendo, então, outras manifestações, aprovado o parecer do relator, né, conselheiro William, sobre o edital do Programa de Formação Complementar Transversalidades. Agradeço, professor William, né, e fique à vontade para a outra atividade, se puder retornar, né, nós agradecemos também. Obrigado, pró-reitora. Eu me retiro agora, mas já volto em instantes, só para apresentar lá. Obrigado a todos. Dando prosseguimento, então, à pauta da Câmara de Ensino, nós voltamos ao item anterior, né, pela inversão da pauta, que é a apreciação da solicitação de apostilamento, número 1, ao edital Prograde número 009/2020, SISU/UFOB, quinta chamada para matrícula institucional na UFOB. O processo é o 23.520, 009545/2020, dígito 60. A relatoria, aqui eu faço a apresentação, o apostilamento, né? O edital SISU, ele tem um edital normativo, que é o edital 01/2020, Prograde, de 6 de janeiro de 2020. Esse edital, ele contém as normativas, né, e os procedimentos necessários para a chamada dos estudantes, a convocação para a matrícula institucional, e também as normas referentes à análise de renda, à análise de heteroidentificação e diversos outros aspectos que são importantes para o ato da matrícula institucional, né? Esse edital 01, ele prevê a publicação de outros editais de chamada para a convocação dos estudantes que estão ou em lista de espera ou no cadastro de reserva, né? E durante o processo da matrícula, nós vamos contabilizando a ocupação das vagas. Então, à medida que as vagas são ocupadas, os editais de chamada eles vão tendo uma lista cada vez menor, né, de candidatos convocados. Ao longo ali de janeiro, né, até o mês final de fevereiro, nós fizemos 4 chamadas, 4 editais de chamada. E logo em seguida nós tivemos a suspensão das atividades presenciais. Esses 4 editais de chamada eram editais que previam a entrega da documentação e o ato da matrícula de forma presencial. Então, os candidatos vinham até a universidade, qualquer um dos nossos campi, independente se o curso era nele ou em outro campi, né? Outro campus, e realizava o ato da matrícula institucional. Quando foi no mês de abril, nós tínhamos um processo de denúncia que estava sendo analisado desde o mês de fevereiro, e o resultado indicava pelo indeferimento da matrícula de um candidato, e havia uma solicitação do candidato que estava na lista de espera, né, para a ocupação da vaga. E também já com manifestação por parte do Ministério Público, né? Então, em abril, havendo essa vaga em específico e havendo outras vagas para outros cursos que não tiveram o seu quadro de vagas completamente ocupado, nós, a Coordenadoria de Processos Seletivos, na Pró-Reitoria de Graduação, lançou um 5º edital de chamada para a ocupação dessas vagas que eram remanescentes, né? Vagas não ocupadas anteriormente.
E esse edital da quinta chamada, como ele já foi emitido no momento da pandemia, né, e da suspensão das atividades presenciais, então ele previa a entrega dos documentos quando do retorno das atividades presenciais, naquele momento, pensando que esse retorno ainda aconteceria no ano de 2020. Né? E isso não ocorreu. Então, esse apostilamento, ele é um apostilamento que altera essa proposição da entrega dos documentos de forma presencial e prevê o encaminhamento dos documentos de forma digital. Então, o candidato vai ter um formulário e ele vai poder fazer o upload dos documentos, né? E fazer o encaminhamento para a universidade. Isso não exime de, quando do retorno da normalidade, o candidato ser convocado a apresentar os documentos originais, né, presencialmente. Tá? Então, esse apostilamento, ele é uma alteração do edital 09, que é o edital de quinta chamada, já dando essa possibilidade, né, para a entrega dos documentos de forma digital. Só para que vocês também tenham uma ideia, esse edital de quinta chamada, ele prevê estudantes ainda 2020.1, né, e estudantes 2020.2, são poucos estudantes, mas nessa chamada, ainda também os que são para o semestre 2020.2 dos cursos de medicina e de direito. Tá? Então, eu coloco aqui à disposição para discussão dos conselheiros. E as observações necessárias, né? Algum conselheiro gostaria de se manifestar? Ele está em apreciação. Conseguem me ouvir? Sim. Importante para saber se eu não caí, né? Alguma observação, algum questionamento? O professor Antônio se manifesta aqui de acordo com a proposta. Conselheiro Elias também. Então, submeto a aprovação pela Câmara, né? O apostilamento 01 do edital 009, da Coordenadoria de Processos Seletivos, Prograde. Conselheiros favoráveis à alteração do texto, né, para que a entrega dos documentos ocorra de forma digital, considerando o contexto da pandemia. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções também.
Não havendo ali manifestações contrárias, né, e nem abstenções, então aprovado o apostilamento 01 do edital 009 do processo chamada, né, quinta chamada do processo seletivo. O último ponto de pauta é a apreciação do parecer do relator referente ao edital de inclusão número 01 ao edital número 006/2020 da Secretaria de Assuntos Estudantis, UFOB, Auxílio Inclusão Digital, Equipamentos, denominado Programa Interligar, que é o processo 23.520.007955, 2020, dígito 76. A relatora é a conselheira Vera Regiane Nunes. Conselheira Vera. Bom dia a todos e todas. Eu vou iniciar aqui a projetar. Bom, o processo é um parecer, né? A instrução do processo vem do gabinete da reitoria, o processo 23.520.007955, 2020, 76. O assunto é edital, auxílio, inclusão digital, equipamentos, programa Interligar, interessada Secretaria de Assuntos Estudantis, e a relatora, eu, Vera Regiane Nunes. Objeto de apreciação, então, trata-se do edital de inclusão 01 ao edital número 006, 2020, SAI, UFOB, Auxílio Inclusão Digital, Equipamentos, Programa Interligar. Eu gostaria de solicitar que dispensa nessa leitura desse histórico, conselheira. Pode ser? Pode. Ele é imenso aqui. Não, só aqui ele foi aberto aqui em 17 de setembro de 2020 e dispõe de 527 folhas. E aí eu vou aqui para as considerações. Lembrando que esse processo ele já teve 2 relatorias anteriores, porque ele já foi disponibilizado aí os equipamentos, é uma nova inclusão. E aí, considerações. Trata-se de processo administrativo instruído com a proposição de edital de auxílio e inclusão digital para estudantes de graduação da UFOB em condições de vulnerabilidade socioeconômica que possuam renda per capita bruta mensal de até meio salário mínimo, que seja beneficiário das ações de assistência estudantil na UFOB e que esteja regularmente matriculado e inscrito em cursos de programa, transversalidade, componentes curriculares ofertados de maneira remota ou atividades de ensino promovidas pela UFOB. O edital tem como objetivo conceder auxílio financeiro específico para aquisição de equipamentos no tipo notebook. O artigo 1º da Resolução Consune 005/2020 regulamenta em caráter excepcional e temporário o ensino remoto e as atividades acadêmicas remotas da graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão na UFOB no contexto do enfrentamento da Covid-19. E especificamente nos parágrafos 1º e 2º, estabelece que a oferta de componentes curriculares e demais atividades acadêmicas sejam ministradas preferencialmente se utilizando de tecnologias digitais da informação e comunicação. Já o ato decisório CEAA número 14, 2020, da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, aprova o calendário suplementar para a graduação e a retomada do calendário de pós-graduação na UFOB, tendo em vista o disposto na resolução e no ato decisório acima citados e considerando o objetivo estratégico, consolidar as políticas das ações afirmativas e assistência estudantil estabelecido no PDI UFOB 2019-2023. Considerando a quantidade de estudantes da graduação da UFOB que possuem
renda per capita brutal mensal de até meio salário mínimo e que seja beneficiário das ações de assistência estudantil no UFOB, e considerando a disponibilidade suplementar da instituição, a Secretaria de Assuntos Estudantis apresenta o presente edital como forma de subsidiar a inclusão digital, ofertando um total de 395 auxílios financeiros a serem pagos em forma de parcela única no valor de R$ 1.700. O valor do auxílio foi estabelecido considerando a cotação de preço 45/2020, anexo aos autos, que apresentou um valor médio de R$ 1.696,45 para aquisição de equipamentos do tipo notebook. Para atender aos 690 estudantes em vulnerabilidade econômica, o valor liberado foi R$ 1.173.000, que se encontra na folha 359. No processo 23.500.007955/2020-76, constam várias propostas de editais. O edital sai o FOB número 6/2020, Auxílio Inclusão Digital, Equipamentos, Programa Interligar foi aprovado em reunião extraordinária da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas no dia 23 de setembro de 2020 e publicado em 30/9/2020. Com a lista de estudantes habilitados a participar do credenciamento no auxílio de inclusão digital. Diante do saldo remanescente no valor de R$ 850 mil, a Secretaria de Assuntos Estudantis propõe, em 20 de novembro de 2020, a inclusão 1 ao edital interno 06/2020, sai o FOB, Auxílio Inclusão Digital Equipamentos, Programa Interligar, com a proposição de nova concessão de equipamentos constantes na folha 482, e novo cronograma com divulgação do edital prevista para o dia 27/11/2020. A solicitação de inclusão número 1 se justifica porque os estudantes estavam pleiteando o auxílio concessão por meio do edital SAI, CPMCA 002/2020, e não puderam compor a lista inicial no edital interno número 06/2020, SAI, FOB, Equipamentos, porque o perfil socioeconômico ainda estava em processo de avaliação. Além disso, das 690 vagas ofertadas, apenas 216 foram preenchidas. Pelo fato do edital já ter sido submetido e aprovado à Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, já passou por adequações e correções, portanto, não havendo ajustes a serem recomendados. Diante disso, das considerações apresentadas, recomendo a aprovação da inclusão número 1 ao edital interno 06/2020, sai o FOB, Auxílio Inclusão Digital, Equipamentos e Programa Interligar, de 20 de novembro de 2020. Santa Maria da Vitória, 24 de novembro de 2020. Vera Regiane B. Nunes, diretora do Centro Multidisciplinar, relatora. Obrigada, conselheira Vera. Nós estamos com a presença do secretário de Assuntos Estudantis, Adriano Correia. Adriano? Ainda está por aqui? Então, pode fazer algumas considerações com relação à execução do edital, né? Que a professora conselheira dela colocou muito bem no parecer as motivações para a publicação do Eu saúdo a professora Adma, né, na condição de presidente da Câmara, saúdo também a professora Vera, na condição de conselheira relatora, e estendo a saudação aos demais conselheiros. Queria agradecer, né, pela aprovação desse projeto, né, desse programa, desse edital na Câmara. Como o professor Antônio colocou inicialmente, tem sido um marco muito interessante para a Universidade Federal do Oeste da Bahia, esse processo de inclusão digital, para além dessa possibilidade do desenvolvimento nas atividades de ensino remoto. Um equipamento como esse ajuda na carreira, na trajetória acadêmica do estudante, né? Então, de fato, é um mecanismo de inclusão digital que é importante para que esses estudantes possam conseguir caminhar, né, na trajetória acadêmica. E foi como a professora Vera relatou, né, das 690 vagas que a gente abriu, a princípio, só 216 ocuparam.
É pelos diversos motivos, né? Porque o edital foi um edital muito rápido, a gente publicou em outubro e precisou o resultado ser ainda em outubro, pelo fato também do que foi citado, né, que os estudantes que participavam do edital 002 de 2020 ainda não tinham um perfil socioeconômico avaliado, então precisava que esse edital fosse encerrado para que a gente tivesse uma nova listagem, para que esses estudantes pudessem participar, e porque naquele momento alguns estudantes também não conseguiram se inscrever em componentes ou projetos, né, por outros motivos também. Então, a inclusão desse edital 01 facilitaria, porque agora a gente poderia garantir esses estudantes, né, que já tiveram suas rendas, a sua avaliação socioeconômica realizada, a possibilidade de participação, aqueles que por algum motivo também não puderam se inscrever, poderiam estar se inscrevendo agora, e como a professora Vera colocou, né, a gente ainda tem um saldo relativamente alto em relação ao que inicialmente foi orçado, e seria muito importante a gente poder reabrir, né, esse processo de inscrição com a nova listagem a partir desse edital de inclusão. A única correção que eu pediria, professora Vera, é que foi 805.800 o saldo remanescente, que dá um valor de 474 auxílios. Como a gente garantiu 216, era 690, então só essa correção em relação ao valor, porque deu uma diferença de R$800 só. Mas, no mais, eu queria agradecer a todos, e como o professor Antônio colocou, né, a gente já realizou o pagamento dessa primeira etapa, né, dos estudantes que foram inicialmente listados e contemplados, e a gente está na expectativa que agora em dezembro, né, em sendo aprovado essa inclusão, nós possamos também pagar a essa segunda listagem, que certamente vai se inscrever e vai fazer a diferença, não só agora nesse período de ensino remoto, como eu falei inicialmente, para a trajetória acadêmica do estudante. Obrigado a todos. Ô, Adriano, você pode repetir o valor para mim, fazendo favor? 5.800. Cortou. Pode repetir de novo? 805.800. Ficou 805 mil no relato, né? No relatório, e 805.800. Ok. Quantos auxílios? Vai dar o total de 474. Obrigada. Eu que agradeço. Demais conselheiros? Importante a gente se manifestar, né? É um edital importante, com um valor, né? Também importante, com previsão de atendimento a um número significativo de estudantes. Lembrar que nós estamos em um contexto de ensino remoto, emergencial, né? Pela resolução 005/2020. Essa resolução, ela se encerra no dia 23 de dezembro, mas já estamos também iniciando as discussões sobre o planejamento acadêmico para 2021, que ainda é um ano atípico, né, previsto pelo próprio Conselho Nacional de Educação como um ano com possibilidades, né, de substituição das atividades presenciais, né, das aulas presenciais, por aulas remotas. Então, ter o equipamento, né, para além de um celular, smartphone, mas entendendo que o ensino remoto não é somente assistir à aula, né, estar no momento síncrono, mas também a pesquisa, a elaboração de textos, a produção científica também, né? E tudo isso depende de um equipamento qualificado para que o estudante também possa realizar suas atividades, e não somente assistir a aula pelo celular, né? Então, a universidade empregou um esforço em termos de recursos, né, um aporte de recursos financeiros que dessem conta de abarcar, né, de acolher os nossos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Acho importante o registro, né, feito tanto por conselheira Vera quanto por Adriano, de que boa parte dos estudantes ainda estavam em processo de análise, né, da sua condição de vulnerabilidade socioeconômica, e naquele momento, em função do outro edital ainda não ter sido divulgado o resultado, tinham o impedimento, né, porque o edital previa que ele já era um estudante com registro na SAP, né? Então, de participação nesse edital. E aí a importância da reabertura, considerando que 2021, né, certamente ainda teremos atividades remotas. A execução desse edital vai até o dia 16 de dezembro, e o empenho relacionado ao recurso ainda ocorrerá no ano de 2020, considerando que esse é um recurso do ano de 2020. Né? Então, quanto a isso também, as consultas feitas, né, as pró-reitorias administrativas e executivas com relação a isso, já foram feitas. Algum conselheiro gostaria de colocar alguma observação, fazer algum registro? Conselheiro Antônio? Professora Adma, é só mesmo para fazer o registro, né, de que os números apresentados, né, que nós tínhamos antes, né, então, quando foi disponibilizado 690 auxílios, né, que corresponde aí nosso total de 100%, quando do preenchimento, ou seja, quanto ao ocupar, né, como foi relatado, só 216 até o momento, isso equivale aí a um pouco menos de 1/3, né, da capacidade, né, do auxílio. Você está dando aqui, pela minha conta, aproximadamente 32%, né? E se a gente considera esse acréscimo, né, que, se não me falha a memória, é de 395 agora, né? É isso que passou? É um acréscimo aí de 179 estudantes. Então, esse acréscimo, ele já se torna bem significativo em termos percentuais, porque a gente já vai aproximar agora para 58% da capacidade, né, de oferta, né, de auxílio. Só que ainda assim a gente está vendo, né, que infelizmente está abaixo, né, do que a gente esperava, né. Eu imaginei inicialmente que esses auxílios chegassem pelo menos a 70% aí, né, dos nossos estudantes, mas já fico feliz por estar conseguindo abranger pelo menos próximo a 60% aí, né, e tudo isso, né, que tanto a conselheira Adma quanto o Adriano já colocou, né, é um esforço institucional, né, a gente sabe o quanto que não só a administração central, mas os próprios centros acadêmicos, eles abriram mão, inclusive, né, porque a gente sabe que dentro do Consune foi feita uma disponibilização orçamentária para todas as 7 unidades, e que esse recurso, inclusive, precisou, né, no acordo da reitoria com as unidades, serem convertidos, né, para esses auxílios, né, compra de equipamentos. Inclusive, esse recurso ele era ainda na sigla de custeio, né, nós tivemos o cuidado de converter para capital, né, mas após esse esforço institucional que eu digo, é o esforço que emergiu de todos, né, tanto da administração central quanto dos centros que tinham as suas programações, né, de compras, né, dos centros, mas que abriram mão para fazer esse esforço, né, e a gente fica aí na torcida, né, de que seja de fato bem correspondido mesmo, né, todo esse esforço, aos nossos colegas docentes ofertarem o máximo de componentes para que esses estudantes possam utilizar de forma, na sua capacidade máxima, esses equipamentos que estão sendo adquiridos, para que a gente consiga alcançar o objetivo final, que é dar as condições, né, para que o estudante ele venha acompanhar essas atividades
que possam, né, e que serão oferecidos pela universidade de forma mais próximo, né, do que seria considerado ideal, né. Então fica esse apelo mesmo, né, para que todos tenhamos esses esforços, né, para que todo esse esforço institucional, né, de dar esses subsídios, que a gente ainda, por mais que a gente sabe que ainda está pouco, né, mas diante de toda a limitação orçamentária da universidade, ainda foi aquilo que foi possível dentro da razoabilidade, né, e dentro da disponibilidade orçamentária que a universidade dispunha no momento, né. E fica mesmo a torcida, né, para que nossos estudantes, eles abracem essa causa, né, claro, né, esse equipamento ele vai servir não só para esse momento, né, que é de ensino online, mas que quando, né, do retorno, esses equipamentos serão utilizados, né, por nossos estudantes para estar seguindo, né, o curso de suas vidas, não só durante o período acadêmico, como a gente sabe que essas máquinas, elas, dependendo do cuidado, demoram um certo tempo até para o desenvolvimento de suas atividades profissionais na sequência, né, após a saída, né, da instituição, né, o egresso da própria instituição. Então fica aí, né, eu acho que é um esforço que é muito válido, né, pelo tanto o esforço que eu estou vendo do Adriano, da Pró-Reitoria, né, da própria instituição como um todo, de dar essas condições, da administração como um todo, e dessas condições que a gente sabe que a parte mais frágil da situação são nossos estudantes, né, que na maioria das vezes não têm as condições, né, mínimas necessárias para estarem acompanhando essas atividades, que serão as atividades que vão mudar. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com alguns estudantes, aqueles que estavam principalmente em 90%, 95% ali do seu curso, e que precisavam ter uma definição de suas vidas pela frente, né? E eles, como eles me falam, não, professor, um deles, inclusive, já estava com 94% de conclusão, né, antes da pandemia, e ele tinha a intenção, inclusive, de fazer um mestrado, né, num outro estado, já estava entrando em contato com o programa e tudo mais, mas que ele precisou protelar, mas ele falou, não, professor, eu vou protelar, mas com esse ensino remoto emergencial eu vou conseguir finalizar meu curso, e se Deus quiser, em fevereiro eu estou fazendo a minha seleção de mestrado. Então, eu acho que é um esforço que é válido devido a esse retorno, né? É uma pena não conseguirmos abranger a totalidade, né, da nossa capacidade institucional, mas pelo menos essas pessoas que serão atingidas farão um grande diferencial em suas vidas, né? Essas pessoas terão a oportunidade de finalizar seus cursos ou adiantar seus cursos, para que também tenham definições, porque na maioria das vezes nós temos, inclusive, estudantes que são já pais e mães de famílias, que já têm uma composição familiar, que precisam, inclusive, dessa definição para um ingresso, né, definitivo aí no mercado de trabalho, né? Então, eram essas as colocações consideradas. Mas quanto ao parecer da conselheira Vera, né, estou plenamente de acordo com o parecer, né, parabenizá-la pelo cuidado, né? Foi um processo grande, de número de páginas para fazer uma avaliação, mas como ela mesma disse, né, já teve outras etapas, né, o que acabou que também queimando um pouco, né, da análise dela, no sentido de que ela não precisava fazer toda uma análise que já tinha sido realizada anteriormente, mas plenamente de acordo com o parecer da conselheira Vera, e parabéns, professora Vera. É uma análise do edital de inclusão, né, para saber se ele, de fato, segue as normas previstas no edital original, não é isso? Eu acrescento, conselheiro Antônio, à sua fala, o fato de que vários estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né, durante esse período da pandemia, procuraram atividades de trabalho, né? Quais são as condições dessas atividades de trabalho, a gente não sabe. Mas que, para se manterem, né, e suas famílias, estão trabalhando, e isso também tem dificultado, de certa forma,
o acompanhamento das atividades letivas, né? A participação nos componentes curriculares. Um outro aspecto também importante é que a nossa própria resolução, ela permite a flexibilização com relação à inscrição no calendário, nos 2 períodos suplementares, né? Então, às vezes, o estudante ele está só vislumbrando o retorno para 2021 e não nesse momento. Então, eu peço, né, aos conselheiros, aos diretores de centro que estão aqui, e que possam conversar também com os outros diretores, no sentido de estabelecer as comunicações, né, com esses estudantes, por vias diversas, divulgando também o edital, né? Importante não ficar só um edital de divulgação pela SAI ou no site da universidade, mas fazer esse corpo a corpo, né? Para que o estudante também se sinta acolhido nesse processo, né? E de estar participando. Então, é essa minha fala. Se nenhum outro conselheiro até agora ninguém se manifestou a mais aqui no chat, né, para poder pedir a palavra. Então, se não houver nenhuma outra manifestação, eu submeto o parecer da conselheira Vera. Alguém mais gostaria de falar? Sem manifestações, né? Então, eu submeto o parecer da conselheira Vera, referente ao edital de inclusão do edital, vou só pegar a pauta aqui, edital de inclusão número 01 ao edital número 006/2020 da Secretaria de Assuntos Estudantis, UFOB, auxílio inclusão digital, equipamentos, denominado Programa Interligar, processo 23.520.0079.55/2020, dígito 76. Submeto, então, o parecer, a aprovação dos conselheiros, os favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Não havendo manifestações, então aprovado o parecer da conselheira sobre o edital de inclusão. Adriano vai tomar as providências para, né, fazer a devolutiva à Câmara, né, para os atos e a publicação, né? E peço, então, Adriano, que além da publicação, faça o encaminhamento aos diretores dos centros, né? Eu sei que você já vai fazer os serviços, mas também para que a gente consiga ampliar essa divulgação, né? E começar 2021 com um número substancial, né, de estudantes tendo acesso aos equipamentos. Muito obrigada. Eu encerro as atividades dessa reunião ordinária e agradeço a participação dos conselheiros, né, e faço aqui, então, o encerramento. Obrigada a todos.